Olá, muito boa tarde, queridos amigos. Sejam bem-vindos a esta aula, a esta sessão Filosofia e Vida com o Padre Romão. Nesta aula, vamos falar do valor da filosofia. Aliás, ninguém se interessa por estudo de alguma coisa se primeiro não conhecer o seu valor. Portanto, pouco e pouco vamos entrando, ok, na natureza das nossas aulas. Fomos lançando bases e aqui já estamos na porta para entrarmos exatamente na própria filosofia. Antes de falarmos propriamente do valor da filosofia, certamente podíamos colocar uma pergunta: para que estudar filosofia? Alguns filósofos considerariam tal pergunta indigna de uma resposta indicativa da mentalidade pragmática norte-americana, que quer saber que proveito tirarei disso, que proveito tirarei da filosofia. Certamente esta pergunta nosso país já fez, quando alguém se pronunciou que a filosofia não é necessária nas escolas públicas, enfim. Que proveito tirarei disso? Que bem me fará? Tais filósofos diriam que a filosofia tem justificação própria e inerente. Não precisa de qualquer justificação instrumental ou externa. É verdade que quem pergunta assim, certamente quando vai ao seu trabalho, não vai porque ama o trabalho, porque quer desenvolver uma parte da sociedade e do país, vai porque está à espera do pão. Portanto, resposta imediata, ok? Detenção de diplomas sem competência. Não se coloca ao serviço de buscar a realidade. Portanto, se quem não é filósofo não entende nem estima as questões que interessam ao filósofo, certamente alguns diriam, isso é problema deles. As perguntas de quem não é filósofo indicam sua ignorância e falta de apreciação pela sofisticação da mente humana. Porém, não podemos cair nesta condenação condescendente e apressada, senão mesmo cruel. Entretanto, temos de dizer, é possível enumerar alguns bons motivos para se dedicar ao estudo da filosofia. Queremos sim dizer a todos que nos acompanham nesta aula que a filosofia tem o seu valor. Primeiro valor da filosofia. A filosofia nos ajuda a compreender a sociedade. Compreender e apreciar a filosofia ajudará a entender a sociedade em que vivemos. A filosofia teve uma influência profunda sobre a formação e o desenvolvimento de instituições e valores. Não devemos subestimar a importância das ideias em mudar a sociedade. Não se muda a sociedade apenas com práticas. Aliás, não existe prática sem teoria. E a teoria são ideias. As teorias são ideias. Portanto, por exemplo, o respeito com que se trata o indivíduo e a liberdade são, em grande medida, produto do pensamento ocidental. São produtos da filosofia. A filosofia nos ajuda a perceber o que está envolvido nas grandes perguntas que indivíduos e sociedades queremos para a nossa sociedade. Isso é filosofia. Que pessoas, que cidadãos queremos para o nosso país. Isto é filosofia. Entretanto, muita coisa que é filosofia queremos, trancá-lo no campo da política. A política também é filosofia. Claro, política bem feita, porque a política viciada e mal feita deixa de ser boa filosofia e passa a ser mal filosofia. O segundo valor da filosofia é libertar-se do preconceito e do provincialismo. Os elementos críticos e aquilatadores da filosofia podem ajudar a libertar a pessoa das garras do preconceito, do provincialismo e do raciocínio pobre. Na reflexão filosófica, podemos nos distanciar das crenças pessoais e alheias. A filosofia pode nos ajudar a não nos deixarmos iludir pelas evasivas omissões das técnicas políticas e publicitárias. Um filósofo, no verdadeiro sentido da palavra, não se deixa levar por simples propagandas. Estuda o que está por detrás das propagandas. Um filósofo não age por uma notícia qualquer, de um jornal, de uma revista. Estuda primeiro a veracidade desta revista, deste jornal, para analisar os fatos. O filósofo é o homem completo. O filósofo não age por lucubrações, assim, aparentemente verdadeiras. O filósofo não age por pseudos-verdades. O filósofo age com a verdade. Em uma democracia, há necessidade de desenvolvermos um ceticismo saudável acerca das crenças pessoais e alheias, bem como uma capacidade de reconhecer boa argumentação e evidência. Não quero dizer com isso que devemos nos tornar totalmente céticos ou agnósticos. Muito pelo contrário, as crenças aprovadas pelos escrutínios da avaliação racional devem ser sustentadas com a máxima confiança. A dúvida generalizada e permanente é absurda e desnecessária.
Portanto, aqui neste valor, a filosofia nos ajuda a não nos fazermos levar pela opinião do senso comum, opinião pública, mas a irmos no fundo das coisas, analisarmos só depois começarmos a agir. O outro valor, a filosofia tem valor prático. Para aqueles que julgam que a filosofia é só teoria, é só conceito, é só são definições, a filosofia é prática. A despeito da natureza abstrata de grande parte da filosofia, ela pode ser útil na vida diária. Por certo, a ênfase que os antigos davam à sabedoria como algo da filosofia era correta. Não haveria razão de procurarmos a clareza em todos os nossos conceitos fundamentais, se essa clareza não nos oferecesse ajuda para a nossa vida. Então, como é que você quer entender alguma coisa que te ajuda para a vida, ok? Se não queres a filosofia? Como é que você quer buscar a solução da tua vida se você não quer estudar filosofia? Como é que você quer conquistar a felicidade se você não sabe o que é felicidade? Quais são os pressupostos das condições para ser feliz? Como é que você quer boa política se você não sabe o que é boa política? A filosofia é o que você faz, embora não saibas. A filosofia é o que você ignora, embora ignorando a filosofia afirmas a sua importância. Aliás, ignorar a filosofia é afirmar a filosofia. Negar a filosofia nas escolas é aceitar a sua essência nas escolas. Quem nega a filosofia afirma a sua importância. Quem nega a importância da filosofia afirma a sua importância. Enfim, quem diz não gosto de filosofia, ao mesmo tempo diz gosto de filosofia. Porque para justificar por que não gosta de filosofia, terá de fazer filosofia. Então, de um e de outro modo, é impossível não fazer filosofia, é impossível não respirar filosofia. Certamente alguém pode dizer, mas agora no campo cristão, e muitas mentes pensam que falar de filosofia é estar fora da religião, estar fora da fé cristã, enfim. A filosofia é o desafio cristão. Aparece como um desafio para o cristão. O cristão tem interesse específico pela filosofia e a responsabilidade de estudá-la. A filosofia será tanto um desafio quanto uma contribuição para a compreensão da verdade. Aliás, a filosofia é útil na construção de um texto conceitual. Por exemplo, se tivermos que analisar São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, vamos encontrar uma passagem assim. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Aqui estamos no aspecto negativo. Esta é uma das funções da filosofia. Destruir raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Significa que a filosofia defende tudo o que tem a ver com Deus, defende Deus. Vírgula, levando cativo todo o pensamento para que se obedeça a Cristo. Entretanto, a filosofia nos ajuda a obedecermos Cristo. Sem um conhecimento profundo da filosofia, o cristão está à mercê do não cristão na arena intelectual. O desafio para o cristão é superar no pensamento o não cristão, tanto na construção de um sistema da verdade, quanto na demolição do sistema de erros. É a filosofia que vai demolir os erros doutrinários. Que, claro, no nosso país, muitas religiões vão nascendo sob o perfil do mesmo Deus, de um Cristo, mas cometendo erros doutrinários. E como a filosofia é relegada sempre ao último plano, basta pronunciar o nome de Deus, aquela religião, aquela seita pode aparecer, pode existir. Isso será outro assunto. Queremos, com a filosofia, acabar com o gnosticismo moderno e impaciente, que muitas vezes se infiltra na vida de muitos cristãos, de muitos acadêmicos, cumprindo-se o apelo de São Paulo. Fazendo filosofia é cumprir o apelo de São Paulo em Colossenses 2:8, que diz: cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de falsas filosofias. O que é a falsa filosofia? O gnosticismo. A ciência de pensar que Deus não pode intrometer-se na nossa vida. A ciência de pensar que a laicidade consiste em a religião não se colocar ou não se antepor à política quando esta peca gravemente contra a dignidade da pessoa humana. São falsas filosofias. Quando se defende o interesse pessoal e não a vida e a dignidade da pessoa humana. Também será outro assunto mais adiante. Na verdade, o grande mandamento para os cristãos é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E Pedro diz, isso encontramos em Mateus 22, 37. São Pedro diz, devemos sempre estar preparados para responder a todos aqueles que nos pedirem a razão da nossa esperança. 1 Pedro 3, 15. Paulo diz que estamos ocupados na defesa e na confirmação do Evangelho. Defender e dar assentimento da razão da nossa crença é filosofia. Ok? Defender a confirmação do Evangelho é filosofia. Ok? Depois, amar o Senhor com o entendimento, entender, ler a realidade no nosso interior é filosofia. Quem não faz filosofia não tem fé. A fé, Deus não vai salvar uma fé incipiente, um homem com fé incipiente, um homem com fé que apenas se abandona, mas não tem certeza de quem é este Deus. Claro, certeza no campo teológico, não no campo das ciências experimentais. O que queremos dizer é que a filosofia ajuda a pensar coerente e consistente acerca da Bíblia. Pensar a coerência e a consistência bíblica é a definição mais simples e breve da teologia. Portanto, não pode ser realizado sem a ajuda da filosofia. A teologia não pode se realizar sem a ajuda da filosofia. O teólogo cristão é, neste aspecto, um estudante bíblico filosófico. Por quê? Fornece um logos, estamos no Evangelho de São João, razão, acerca do Theos, Deus, como as Escrituras nos dizem. E agora me diga você, em que parte é que a filosofia pecou contra Deus e contra a Bíblia neste argumento? A filosofia e a teologia constituem duas asas para se conhecer a verdade. Assim nos afirma São João Paulo II na sua encíclica Fides et Ratio. Obrigado.